Nós vamos fazer uma oração, eu acho que já é só 3 minutos que faltam, vamos orar então. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença e estamos buscando essa presença e aproveitamos, pedimos o perdão dos nossos pecados, de todas as nossas faltas, de todas as nossas falhas, de todas as nossas iniquidades. Que o Senhor Deus venha nos abençoar, que venha dirigir as nossas vidas e que da parte de Deus venha o socorro que nós precisamos nas nossas vidas, em que área for, que o Senhor esteja agindo para nos alcançar, para nos socorrer. É o que nós te pedimos nesta oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Mas veja bem, o que eu quero conversar com vocês é o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 24. Essa revelação de Jesus foi uma revelação do mundo espiritual. Se ele não falar isso, nós não íamos nem saber como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. Porque a gente vive no mundo natural, as coisas que nós sabemos do mundo espiritual foram reveladas por Jesus, foram reveladas por Deus. Se ele não falasse realmente que existe, como é que as coisas se movimentam no mundo espiritual, com certeza nós não teríamos conhecimento nenhum e ninguém teria. Mas todo o conhecimento que nós temos do que acontece no mundo espiritual, ele vem do Senhor Jesus, da palavra de Deus, que nos informa, que nos adverte, que manda nós tomarmos cuidado, que Deus se preocupa em mandar proteção para nós, em dar livramento, porque Jesus Cristo sabe que existem riscos no mundo espiritual. E geralmente quase todos os problemas mais graves que acontecem em nossa vida, na dimensão que nós estamos, sempre tem influência do mundo espiritual. O mundo espiritual determina muita coisa desse nosso mundo natural aqui. Aí você precisa conhecer para se precaver, para se proteger. Vocês podem perceber que isso é tão sério que eu estou falando, que quando Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso, o que foi que ele disse? Para que quando nós orássemos, nós falássemos também, livra-nos do mal. Quando Jesus disse para você, quando orar, pedir para livrar, para ser livre do mal, é porque na concepção de Jesus o mal existe, ele vem muitas vezes de uma forma totalmente invisível. Quando você vê, você recebe os ataques e é abatido pelos ataques jogados pelo maligno sobre você, e dependendo da sua blindagem, que é determinada pela sua aproximação com Deus, o seu envolvimento com Jesus e até mesmo a sua fé, né? Porque a Bíblia já deixa claro que a fé é um escudo, né? Foi o que falou o apóstolo São Paulo quando ele disse para nós tomarmos o escudo da fé, e dependendo dessa fé, os ataques que vêm, você pode se proteger exatamente com a fé, que a palavra de Deus fala que é um escudo. Mas esses dardos inflamados do maligno, é o que diz a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz dardos inflamados do maligno, fica claro para nós que realmente existe ataque do mundo espiritual contra nós. Ora, o que é dado? Dado é seta, é flecha, né? Inflamado do maligno, é o que diz a palavra de Deus. Então, veja bem, o escudo da fé está aí exatamente para isso, para nos dar proteção. Mas essa proteção vem para quem de fato está comprometido com Deus, quem está envolvido com Deus, envolvido com Jesus, que toma a decisão, que se compromete com Deus. Isso aí vive debaixo de uma promessa, de um livramento, né? Aquilo que a palavra de Deus até nos afirma. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Vocês estão entendendo? O maligno não lhe toca. É o que diz a palavra de Deus. Está na Bíblia isso. Então, quem é de Deus, o maligno não pode tocar. Mas e aí? Quando nós não estamos comprometidos e estamos completamente longe, nós nos tornamos presa fácil? Com certeza, nós ficamos totalmente vulneráveis, exatamente pela falta desse compromisso, desse envolvimento. E às vezes a gente só resolve reativar o nosso relacionamento com Deus e assumir compromisso quando a gente pega alguma pancada desse mundo espiritual que nos abate, a gente pega e sai correndo para tentar resolver essa vida com Deus. Então se firme logo, o importante é estar firme.
firme com Deus, firme com Jesus. Eu digo isso para você porque pior, diz a palavra de Deus, é conhecer e abandonar. É o que diz a Bíblia, né? O apóstolo São Pedro falou que quando a gente conhece e abandona, que a nossa situação é pior. Ele diz ainda assim, é melhor que a gente nunca tivesse conhecido do que conhecer e abandonar, diz ele. É quando ele usa aquelas palavras que são um pouco severas demais para algumas pessoas. Olha, é como o cachorro voltar ao vômito, é como a porca lavada voltar para a lama depois de ser limpa. E quando eu digo voltar para Deus, estar com Deus, não quer dizer que você vai ser uma pessoa perfeita, que você não é perfeito. Não quer dizer que você não vai pecar mais, que também não existe. Isso aí é uma ilusão. A própria palavra já nos adverte sobre isso. Mas é estar firme com Deus, é estar na presença de Deus, é ter consciência da fé com Deus, é não abandonar exatamente o seu compromisso que você tem com Deus. E uma das coisas que você tem como compromisso é adorar, é buscar a Deus, é ir para a congregação, você está entendendo? Ir para a congregação, como diz a palavra no Salmo 92, está plantado na casa de Deus, porque são os lugares que você tem que viver, porque ali exerce, sem dúvida, uma blindagem para você, por conta do envolvimento, por conta do relacionamento que você se permite, um relacionamento profundo e de intimidade com Deus, e isso exerce proteção para você. Veja bem o que diz aqui a palavra de Deus, desse texto que eu li para vocês, nos versos acima. Jesus, ele libertou uma pessoa que estava oprimida por uma obra maligna, por uma seta maligna. E essa seta, que estava agindo na vida dessa pessoa, estava deixando ele mudo. Ele estava sem condições de poder falar. Vejam bem, essa era a seta. Jesus se aproximou, percebeu, sabia o que era, porque Jesus Cristo ele tem a capacidade de fazer logo o diagnóstico certo, a visão dele viu o que era que estava acontecendo. Quando ele viu aquele rapaz, ele percebeu que o que estava acontecendo na vida dele não era um problema nas cordas vocais, não era um outro problema, mas o que ele tinha, Jesus entendeu que era uma obra maligna, era um ataque maligno espiritual na vida daquele rapaz. E diz a palavra que Jesus expulsou o demônio, né? Que não deixava o rapaz falar. Está no versículo 14 do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, viu? Isso que eu estou falando aqui. Então Jesus expulsou o demônio. Aquilo que atrapalhava o rapaz de falar, diz aqui a palavra que Jesus foi lá e expulsou. Quando Jesus expulsou e o demônio saiu, o homem começou a falar. E a multidão ficou admirada, todo mundo que estava ali ficou admirado, porque sabia que ele era mudo. Mas quando Jesus chegou lá e ordenou o espírito maligno que está agindo na vida desse homem, Jesus foi logo atacando a ação espiritual que havia na vida dele, que refletia no corpo físico dele. Para vocês verem como é. As coisas acontecem lá no mundo espiritual e reflete você fisicamente no mundo natural que você estava. Jesus chegou lá e repreendeu, expulsou. Sai, mandou que o demônio saísse. Quando o demônio saiu, diz aqui o versículo 14, do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, que todo mundo ficou admirado. As pessoas se admiraram com aquilo ali. Mas tinha um detalhe, alguns religiosos se sentiram dominados pela inveja, porque para eles era difícil ter que admitir que Jesus Cristo tinha um poder, uma autoridade sobrenatural, e o que aconteceu foi que eles começaram a depreciar o milagre, começaram simplesmente a tirar o mérito daquele milagre operado por Jesus, e isso é muito comum com pessoas invejosas, né? Eles, quando vê a tua vitória, eles falam, tá vitorioso, mas também foi fulano que ajudou, mas também é filho do fulano. Sempre tem alguma coisa para poder falar assim, para tirar o mérito, na verdade, né, da pessoa, né? E eles tentavam tirar o mérito do milagre, do poder, da autoridade que existe no nome de Jesus. E a forma que eles encontraram para tirar o mérito foi para poder chegar com as pessoas e dizer o quê? Dizer, olha, isso que ele fez só foi possível fazer porque ele tem um demônio forte, tem um demônio que age com ele, que é mais forte do que esses outros demônios. É o Belzebu, eles falaram. Que é Belzebu? Belzebu, pela mitologia, é o deus das moscas, acreditavam os judeus. É o nome desse demônio. O significado Belzebu significa deus das moscas.
E eles começaram a depreciar, começaram a tirar o mérito do milagre, da ação sobrenatural de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Aí Jesus parou, olhou e disse: olha, gente, vocês estão enganados. Primeira coisa é que o maligno não briga contra ele mesmo. Eles começaram a exigir de Jesus um milagre para eles acreditarem. Queriam um outro milagre, né? Jesus disse: pois é, o que acontece é o seguinte, que o maligno não se divide contra ele mesmo. Se dividir, ele não resiste, né? Nada resiste. Tudo que está dividido contra si mesmo não tem como resistir. Ele falou que até a casa da gente, se na casa da gente tiver dois grupos, um degradando contra o outro, um resistindo ao outro, que nem a casa subsiste. É exatamente assim quando você vê que essa divergência, essa briga entre marido e mulher acaba terminando em separação, quando não há entendimento, sabe? Porque não pode estar dividido, tem que estar unido, tem que estar junto, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus e nessa revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que a casa dividida não resiste, que o reino dividido não resiste. Como é que Satanás vai lutar contra ele mesmo? Jesus falou, não tem nem lógica, ele realmente não luta, não. Ele não divide nunca, eles são unidos, o maligno é unido, eles fazem nós, os cristãos, nos dividirmos, né? Como há divisão no meio dos cristãos, e o maligno provoca isso exatamente para poder enfraquecer a igreja, enfraquecer todos nós, né? Quantas igrejas são rachadas, são divididas, o pessoal briga, vai uma ponta para cá, outra banda para ali, e já começa a divergir. Sempre há divisão, isso dificilmente dá certo. Viu? Divisão não é coisa boa, não é não. Nesse sentido, às vezes são provocadas mesmo pelo maligno. Vocês estão entendendo? São coisas perigosíssimas. E Jesus falou que não dá nada que está dividido subsiste, ele falou. Aí depois que ele falou isso, ele fez uma revelação, que é uma das revelações mais, que eu digo assim, mais como eu posso falar assim, mais contundentes do que é o mundo espiritual, como é que as coisas funcionam. Como é que as coisas funcionam no mundo espiritual, que são coisas que nós não sabemos, só Jesus sabe, porque ele está lá no mundo espiritual, ele tinha visão do mundo espiritual, e nós temos visão e estamos aqui nessa dimensão, nesse mundo natural. Ele disse: olha, disse Jesus, quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, sai de uma casa, que uma pessoa é liberta, que é expulso aquele demônio, que geralmente uma pessoa tem ação maligna na sua própria vida, tem presença maligna. Às vezes são esses demônios que geram, muitas vezes, os vícios, que geram um comportamento totalmente alterado, uma série de coisas que você não consegue entender. Tem uma ação maligna nisso, que às vezes se acentua mais em determinados momentos. Vocês já ouviram falar de pessoas que reclamam: poxa vida, todo mundo fala que o meu filho é maravilhoso, é gente boa com todo mundo lá da rua, mas quando ele chega em casa ele muda, ele se transforma. Não é nada daquilo que as pessoas falam que ele é lá fora. Aqui ele é outra pessoa. Então o maligno, ele trabalha de muitas formas para poder alterar comportamento, para poder criar situação de dependência, para gerar na nossa vida aquilo que nós chamamos de prisões, de cativeiro. Às vezes se estabelece cativeiros na nossa vida, verdadeiras prisões que são causadas pelo mundo espiritual, por essas ações malignas, e que eles precisam então serem colocados para fora. Às vezes essas ações malignas estão dentro da casa, provocando briga, provocando contenda, jogando um contra o outro, gerando situações de perturbação dentro de casa, entre pessoas, entre casais, no meio da família. Tem ações malignas que realmente estão unicamente com o propósito de criar esse tipo de situação. E Jesus diz: pois é, quando o espírito maligno sai de uma casa, ele falou que se refere ao corpo da pessoa, a vida da pessoa, o interior da pessoa. Ele disse que ele sai e anda por lugar que não tem água, por lugares áridos, por lugares secos. Mas com o tempo ele diz que vai voltar, né? A pessoa se libertou, mas o maligno diz: vamos dar um tempo, a gente volta lá. Só que disse Jesus, nessa revelação do mundo espiritual, que esse maligno, esse demônio que sai, ele vai e procura mais 7 demônios, disse Jesus. Ele encontra amiguinho lá dele, por esses lugares que ele vai, ele pega e encontra esses 7 e diz: vamos lá, naquela casa de onde eu saí. Vamos voltar na casa onde nós fomos colocados para fora. Aí eles voltam. Aí chego lá, disse Jesus, encontra a casa limpa, encontra a casa ornamentada, porém não está ocupada. Vocês estão entendendo?
Jesus vem, liberta a pessoa, limpa a pessoa completamente, arruma toda a alma da pessoa, mas a pessoa não se decide. A pessoa está sendo abençoada, está recebendo bênção de Jesus, Jesus está sinalizando o que quer a vida dele ou a vida dela, mas ele não decide. Apesar de Jesus arrumar tudo, começar a limpar ele todo, mas ele não decide. Aí o maligno que saiu volta. Quando ele volta, chega na casa, ele vê que a casa está limpa, porém está desocupada, porque a pessoa não tomou uma posição, não tomou uma decisão, não ocupou a sua vida com Jesus Cristo por conta da decisão. Aí você sabe o que falou Jesus? Que ele vem e entra na vida da pessoa novamente e o último estado da pessoa torna-se pior do que o anterior, disse Jesus. Está aqui na Bíblia. Você pode ler aqui no capítulo 11, do versículo 24 em diante. Jesus está explicando até o versículo 26, Jesus conta toda essa história que eu estou contando para vocês aqui. Aí o maligno vem e ocupa novamente. E aí ele vem mais forte, porque ele traz mais sede com ele para poder amarrar e destruir a vida da pessoa. Por isso que eu estou falando para vocês que não é uma boa ficar sem tomar decisão. Se você já está sendo abençoado, se Deus já está sinalizando que está com você, que está por você, que está na sua vida, assuma um compromisso, tome uma posição diante de Deus de envolvimento, de relacionamento, de convivência. E nessa decisão, você vai ver, Deus vai dar uma resposta de vitória para você, você vai ficar mais forte. Todas as vezes que o inimigo chegar, ele vai perceber que a casa está ocupada, que você continua com Jesus, que você está firme com Jesus. E isso não abre precedentes para que ele traga mais sede para poder habitar nas nossas vidas. Mas que a nossa vida esteja ocupada. Portanto, eu digo a você, nunca abandone, nunca se desvie, porque uma das coisas que o inimigo vai fazer a vida toda é exatamente trazer proposta para você abandonar, para você desviar. Vende tudo que você possa imaginar para poder fazer você sair. Tem pessoas, às vezes, que ficam seduzidos, né? E saem, abandonam tudo e rompem com tudo. E eles não sabem como eles abrem uma brecha em suas vidas para a entrada exatamente de mais sete. Então nunca desista. Fique no caminho. Mantenha a sua vida com Deus, mantenha a sua vida com Jesus, rejeite qualquer outra proposta que esteja fora do Evangelho, que ela seja amaldiçoada para você, que você rejeite. E quando você faz assim, você se fortalece cada dia mais na presença do Deus vivo, e aí se estabelece aquela promessa que diz que aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Amém? Vamos orar? Deixa eu ver aqui, ó, muitas pessoas aqui entrando, amém, 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 muita gente dizendo amém aqui, né? Eliane, deixa eu ver quem mais, Shirley Carvalho, Alexandra, Márcia, pastora Pati Pessotti, né? Cláudia Veiga, pastor Mateus Lima, Eliane, olha só, todo mundo aí junto. Vamos orar então a Deus? Vamos falar com Jesus? Vamos pedir, fazer uma oração de libertação agora, em nome de Jesus. Olha, eu quero só lembrar você que amanhã eu já estou bem, já estou me sentindo melhor. Amanhã, com certeza, quinta-feira, eu vou estar lá na Igreja Quadrangular da Península às 19h30. Amanhã é o dia da Quinta da Vitória, ali na Península. Às 19h30 eu vou estar lá. Se Deus quiser, hoje eu não fui do Monte Castelo, porque eu estava meio disposto assim, sabe? Mas amanhã, se Deus quiser, eu já estou bem e vou estar lá e conto com a sua presença. E sexta-feira, sábado, estarei lá em Imperatriz, né? Que do pastor Jazz, né? Vamos estar lá trazendo uma palavra para o aniversário da igreja. Eu acho que é 20 e poucos anos que a igreja está tendo, né? Não estou lembrado, mas é lá no pastor Jazz que nós vamos estar já essa semana, esse final de semana. Domingo nós vamos estar aqui, se Deus quiser, logo de manhã, fazendo um culto que nós temos no domingo pela manhã aqui na Península, e às 19h30 eu vou estar no Monte Castelo, e às 17h30 também vou estar aqui na Península, tá certo? Vamos orar então? Peça para Deus libertação. Talvez você percebeu que tem pessoas da sua família que precisam ser libertas.
Tem pessoas que você conhece que abandonou tudo, que desapareceu. Tem pessoas que te levou para a igreja, você foi por causa de alguém e hoje essa pessoa não está mais. Como acontece isso? Parece que aquela pessoa foi um instrumento de Deus para te levar para a igreja. Mas hoje você procura ele e você não acha mais. Ele que te levou para o caminho de Deus abandonou tudo. Ora por essa pessoa, peça para Deus libertar, tá bem? Vamos orar vou orar assim pela sua família, que está pedindo aqui, é o Magno, né? Vamos orar, está todo mundo já pedindo para orar, vamos orar então. Vamos pedir a Deus. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus, eu estou orando agora por cada pessoa que me assiste, pedindo que a tua bênção alcance a vida dessa pessoa, Deus. No nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer perturbação que esteja na vida dessa pessoa. Se essa pessoa que me assiste agora está sendo vítima de uma obra maligna, de uma obra demoníaca, eu expulso em nome de Jesus. Ordeno que toda perturbação, que toda opressão, que toda obra maligna que chega até essa casa para gerar briga, contenda, desunião, divisão, perturbação, agressividade, violência, gritaria, grosseria, que esses males saiam do meio dessa família, meu Deus, em nome de Jesus, que saia desta casa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda e qualquer perturbação, toda e qualquer opressão, toda e qualquer ação maligna, que seja repreendido de nossas vidas, que seja repreendido da vida dessa pessoa que me escuta, que seja repreendido desta casa, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus derrame da sua graça, derrame da sua bênção, opere seus milagres sobre a vida dessa pessoa que ora conosco agora, pedindo milagre, pedindo uma bênção, pedindo uma libertação, pedindo uma cura. Que o Senhor Deus derrame da sua bênção, em nome de Jesus. Que a sua graça seja derramada, que o seu poder seja derramado sobre essa vida que me ouve. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém? Então hoje foi a nossa 11ª live, né? E amanhã teremos, se Deus quiser, no nome de Jesus, a 12ª. Aí vamos nos aproximando do último dia, que vai ser no domingo, no dia 9, né? Que vai ser o último dia desse 21 dias de jejum da vitória. O nome já diz, jejum da vitória. Muitas vitórias Deus há de confirmar na vida de todos nós, na vida de todos vocês também. Amém? No nome de Jesus, durma com Deus, durma em paz, que Deus nos dê a sua proteção enquanto estivermos dormindo, que os anjos do Senhor estejam aí na tua casa, estejam aqui na minha casa, que os anjos do Senhor estejam atentos e que nenhuma presença espiritual indesejável ou física possa se aproximar do lugar que você vive, mas que a proteção e a bênção de Deus seja uma realidade sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém? Paz seja convosco. Fica com Deus.